E vamos começar, então, com a professora Mara, que vai falar sobre o ambulatório, né, de diagnóstico audiológico para atendimento de pacientes com doenças sistêmicas. Oi, professora, um prazer estar aqui. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, graças a Deus, porque se fosse duas com problema, eu falei, oh, meu Deus, vou falar. Já estava sem pauta aqui, mas que bom, professora. A gente resolve também com a professora Giovana. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco, para falar de um projeto de extensão tão bonito, que eu mesma não conhecia, fiquei encantada ao saber um pouco mais, né? Como é importante um seminário desse, de divulgação de vários projetos que acontecem aqui na nossa universidade. Então, com certeza, professora Márcia. Eu também estava assistindo os projetos e eu fiquei encantada. Não conhecia, a gente não se conhece na universidade. Eu acho que o meu projeto é um dos projetos mais novos. E, na verdade, ele teve um enfoque aí, final de 2018 para 2019. Mas eu estou encantada com a produção da universidade, como a gente tem que mostrar isso para a sociedade, né? O que a gente faz, o que a gente produz. Com certeza, professora, com certeza. Para nós, enquanto camp, né, e para a comunidade em geral. Para a sociedade. Até como referência de assistência via SUS. Então, professora Mara Renata, seja muito bem-vinda. A senhora vai falar agora sobre o seu projeto de extensão também, sobre ambulatório diagnóstico audiológico para atendimento de pacientes com doenças sistêmicas. Seja muito bem-vinda. A fala agora é da senhora. Obrigada. O slide. Sim, nós vamos projetar. Tá. Pronto. Ok. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Sim, professora, estamos. Pode continuar. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a comissão da quarta semana em defesa do SUS, agradecer à professora Márcia, que está presidindo essa mesa, e assim... Eu estou com um delay aqui, tá? Peraí. Alô? Estamos ouvindo, professora. Pode começar. É porque eu estava com um delay aqui, porque eu acho que eu estava com a mesa aberta. Agora eu fechei a apresentação. Eu sou a professora Mara, sou docente do curso de graduação em fonoaudiologia, do Departamento de Ciências da Vida, e vou apresentar um projeto, que eu acredito que é um dos projetos mais novos ali dentro do DCV, que é o Ambulatório de Diagnóstico Audiológico para atendimento de pacientes com doenças sistêmicas. Pode passar, por favor? Pode passar? Ok. Esse projeto, ele é vinculado ao Núcleo de Pesquisa e Extensão em Audição e Doenças Sistêmicas. Esse núcleo, ele tem como objetivo prestar um atendimento à comunidade no âmbito da saúde auditiva, em termos de prevenção de problemas auditivos, de orientação à comunidade e de procedimentos diagnósticos em relação aos pacientes com doenças sistêmicas, no caso envolvendo crianças, adolescentes e adultos com algumas doenças, com o intuito de prestar um atendimento público e gratuito de qualidade à comunidade. Pode passar? Dentro da atividade de extensão, nós pensamos no ambulatório no sentido da implementação de um projeto e atividade com vista a propiciar a interação dos estudantes de graduação
com a realidade social, dando condições para o melhoramento dos padrões de excelência científica, quando nós temos a indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a extensão, desenvolver processos formativos articulados com a realidade no entorno da universidade, que a universidade está inserida. Então, o objetivo do ambulatório é realizar o diagnóstico e monitoramento audiológico para pacientes com doenças sistêmicas, realizar campanhas informativas sobre o cuidado da audição, tanto para a população em geral, quanto para os portadores de doenças, também realizar e informar os profissionais responsáveis com o cuidado desses pacientes, que muitas vezes são profissionais que têm expertise em determinada área, mas desconhecem que esses pacientes podem ser acometidos de problemas auditivos que culminam em uma diminuição da qualidade de vida desses pacientes. Pode passar. As doenças sistêmicas são um conjunto de patologias que afetam uma série de órgãos ou tecidos e que têm um impacto no organismo como um todo. Dentre essas doenças, que são várias, nós escolhemos trabalhar com a doença falciforme, com a hipertensão e com algumas doenças reumáticas. No caso da doença falciforme, ela veio como a primeira doença que plantou a sementinha do funcionamento desse ambulatório. Fez parte, iniciando do meu processo do doutoramento, em 2017, 2018, e a partir daí nós trouxemos, né, uma atividade extensionista para o impacto da sociedade, não só do âmbito da pesquisa, mas a continuidade da extensão, e favorecendo também a junção com outras doenças. Falando um pouquinho de cada uma e como é que isso pode estar acometendo o sistema auditivo, a doença falciforme, ela trata-se de uma mutação genética que causa uma transformação físico-química na hemácia. Essa transformação, ela culmina em uma condição inflamatória crônica para o indivíduo, que culmina numa disfunção do endotélio vascular, contribuindo para a vasoconstricção, uma diminuição da dilatação do vaso, consequentemente, produz a vasooclusão, que é a fisiopatologia clássica dessa doença, que culmina em atingir diversos órgãos e sistemas. É uma doença grave, que tem um alto índice de mortalidade. Com os tratamentos atuais, esse paciente está tendo uma maior sobrevida e, consequentemente, tendo lesões em diversos outros órgãos, incluindo o sistema auditivo. Essa doença, ela foi originária na África, essa mutação, em decorrência de um fator protetivo ao Plasmodium falciparum, que é o causador da malária. Chegou no Brasil em decorrência da entrada dos negros africanos com a escravidão, e tem uma importância como um problema de saúde pública, principalmente no estado da Bahia, que é o estado de maior prevalência da doença e de incidência. 1 para cada 650 bebês nascidos vivos tem um tipo de doença falciforme. E o último boletim epidemiológico de Salvador, de 2019, que foi divulgado recentemente, mostrou que foram notificados, em 2019, 291 novos casos, e o distrito Cabula-Bairu, que é onde se insere a nossa universidade, tem uma maior ocorrência, 17,30% desses casos foram notificados no nosso distrito. É uma doença que não tem cura, tem tratamento, o gerenciamento ambulatorial. Os pacientes, muitas vezes, precisam de transfusão sanguínea, e, nesse caso, é necessário, muitas vezes, combater o ferro excessivo no organismo com uma medicação que lesiona o sistema auditivo, que é o popular quelante de ferro. Além dessa doença, as doenças reumáticas, que também são doenças inflamatórias, crônicas, autoimunes, provocam dor, inflamação,
processos degenerativos ao nível de várias articulações, traz uma série de complicações físicas, cansaço físico, cansaço neurológico para o paciente. As causas dessas doenças, no caso da fibromialgia, da artrite reumatoide, do lúpus eritematoso, ainda há muito ao que se estudar. Culminam em algumas derivações genéticas e ambientais, e esses mediadores inflamatórios dessas doenças formam uma circular que promovem também diversas condições coexistentes com sintomas não articulares para o paciente, em até 40% dos casos, culminando também em problemas auditivos. São doenças que não têm curas, incluem no seu tratamento medicamentos imunossupressores, anti-inflamatórios. Um desses medicamentos, no caso do tratamento do lúpus, foi muito falado por conta da situação da nossa pandemia da Covid-19, que no caso da cloroquina, que é uma medicação ototóxica, que traz lesão para o sistema auditivo. É uma doença que tem uma prevalência considerável no país, 0,5% da população sofre de alguma doença reumática. A maioria, mulheres, na faixa de 30 a 70 anos. E não podíamos deixar de fora desse grupo de doenças a hipertensão, que inclusive, assistindo ao vídeo da professora Mila, né, ela já colocou que metade da população, 1/3, sofre de hipertensão. É a doença considerada a doença mais comum da atualidade. Nós temos cada vez mais pessoas mais jovens acometidas da hipertensão. E a hipertensão, ela leva o paciente a auxilia no desenvolvimento, né, de diversas doenças coronarianas. Apesar de ser, pode passar, por favor? Apesar de serem doenças que têm uma fisiopatologia diversas, culminam com alterações no sistema auditivo em relação ao sistema circulatório. Nesse slide, eu trouxe um pouquinho, né, para vocês entenderem que como se trata de algo bem específico em relação à audição. Na figura do lado esquerdo, a gente tem o órgão sensorial da audição, que é a cóclea, que parece um caracol, né, e esses arcos que são os canais semicirculares. A orelha, ela é vascularizada por uma única artéria terminal fina, como a gente identifica nessa figura, a artéria labiríntica. Então, nesse caso, os processos inflamatórios crônicos levam às estenoses desse vaso, e mesmo pequenas estenoses, né, traz com que a circulação seja interrompida ou diminuída, levando hipóxia, diminuição da oxigenação. E na figura do lado direito, onde a gente tem o caracolzinho em cima, é onde se situam as células sensoriais da audição. Então, mesmo numa situação de baixa oxigenação, essas células sofrem danos ou morrem. E, neste caso, nós temos o quê? Os sinais auditivos. O sinal mais comum, que é a diminuição da audição, que culmina na perda auditiva, como também o paciente pode vir a sofrer de sintomas, como a vertigem, que é a tontura rotatória, o zumbido, que é a sensação de estar ouvindo o som na ausência de uma fonte sonora. E também nós não podemos esquecer que o sistema auditivo, como mostra a última figura do lado direito, que ele não é só periférico, ele é central também. Então, as estruturas do sistema auditivo central, como o nervo auditivo, estruturas do sistema nervoso central, o tronco encefálico, o córtex cerebral, onde nós temos o córtex auditivo, podem estar sofrendo de prejuízos sem termos ainda uma perda auditiva, uma diminuição da audição instalada. O paciente pode ter outros sintomas e não ser identificado como um problema do sistema auditivo. Pode passar, por favor?
Então, no objetivo, né, o objetivo desse projeto é fornecer para esses pacientes um atendimento ambulatorial diferenciado, avaliando toda a via auditiva, desde a parte periférica até a parte central. Então, a parte presencial do ambulatório do projeto se situa na Clínica Escola de Fonoaudiologia, que fica no Departamento de Ciências da Vida, no DCV2, no 6º andar. Nós utilizamos as salas do setor de audiologia, como eu trouxe aqui algumas imagens do ambulatório, da clínica de fono. Então, nós temos na primeira figura da direita uma sala onde é realizada a audiometria, né, que é o exame mais conhecido da parte auditiva. Então, nós temos ali uma salinha, parece uma cabina preta, com uma janelinha, que é onde o paciente entra para fazer o processo da medida de audição. Outro que é um exame da eletrofisiologia e a nossa recepção. O funcionamento do ambulatório é uma vez por semana, em um período de 4 horas, onde são atendidos 2 pacientes por turno. Pode passar? O projeto inicial que deu origem ao ambulatório foi meu projeto de doutoramento, que foi a avaliação audiológica para crianças e adolescentes com anemia falciforme. E nós já contamos inicialmente com alunos de bolsistas do projeto de extensão da PROEX. Em 2018, final de 2018, nós ampliamos esse projeto para o monitoramento audiológico, tanto dessas crianças que demonstraram alterações auditivas, quanto para adultos com doença falciforme. Nós continuamos sendo contemplados com os editais da PROEX em 2019, com uma monitor bolsista e 3 monitores voluntários dentro desse projeto. Pode passar, por favor. Os alunos participaram desde a iniciação do ambulatório, que foi da etapa de divulgação, com os cards, a construção dos cards de como seria esse ambulatório, divulgando nas unidades de saúde, para os profissionais envolvidos. Pode passar. O monitoramento audiológico é feito com exames que, dentro do sistema único, são de média e alta complexidade, exames, muitas vezes, que são de difícil acesso para essa população, a audiometria, que avalia a sensibilidade auditiva desde a cóclea até o córtex auditivo, que é o exame padrão ouro, imitanciometria, emissões autoacústicas, que avalia a sensibilidade da cóclea, potenciais evocados, que são exames de alta complexidade, potenciais de córtex auditivo, onde avaliamos problemas de processamento auditivo central, além de aplicação de questionários para coleta de dados sociodemográficos, sintomas auditivos. Pode passar? Desse modo, nós contemplamos as questões da vulnerabilidade social no atendimento à população marginalizada, temos o diálogo, a amorosidade, a problematização do objetivo do ambulatório, construção compartilhada do conhecimento, capacidade de trabalhar em equipe, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Pode passar? Dentro do ambulatório, no ano entre agosto e de dezembro de 2019, que foi onde nós tivemos o gatilho, né, o ambulatório funcionou com sua plenitude, nós fizemos mais de 220 procedimentos em todos os pacientes atendidos. Nós tínhamos uma perspectiva para 2020 de mais de 300, contudo, com a pandemia da Covid-19, a situação de isolamento social, isso não foi possível. Os pacientes que foram acometidos de problemas auditivos foram encaminhados para serviços de reabilitação auditiva de referência do CEPRED, do Hospital Irmã Dulce. Os monitores realizaram palestra em associações, realizaram material informativo para os profissionais de saúde. Pode passar? Foram publicados, dentro da parte científica, artigos em revistas internacionais.
publicações em anais, apresentações em eventos, como impacto científico para aplicabilidade clínica, desenvolvimento de capítulos de livro para atualizar os profissionais envolvidos, orientar quais os exames mais importantes para cada população. Pode passar. Várias equipes passaram pelo NADES, né, mas eu não posso deixar de homenagear a nossa equipe atual. Nós contamos com 4 monitores de extensão, 3 bolsistas de C. Pode passar. Os nossos parceiros, né, contamos com professores do curso de medicina, como o professor dermatologista e de clínica médica 1, Marinho Marques, o professor Fernando Gaspar, otorrinolaringologista, profissionais dos ambulatórios da UFBA, do EMOBA, as associações de artrite reumatoide, de pacientes, Associação Baiana da Doença Falciforme. Pode passar. E com a pandemia da Covid-19 e o isolamento social, nós tivemos que nos reinventar. Então, a partir daí, as atividades presenciais ficaram paradas, mas nós tínhamos que continuar. Então, nós continuamos fazendo as divulgações em lives com os nossos parceiros, participamos de congressos virtuais, palestras também de orientação para a população. Pode passar. Iniciamos a nossa divulgação nas mídias sociais, então todos os monitores, nós temos trabalhado toda semana na divulgação de material informativo. Gostaria de pedir para que vocês sigam o nosso Instagram, que é o NADES_UNEB, onde nós trazemos materiais para a população em geral, discussão de artigos e indicação de artigos científicos. Pode passar. Estamos atualmente na campanha, né, do Novembro Laranja, que é uma campanha, hoje mesmo, dia 10 de novembro, é o Dia Nacional de Combate à Surdez, e amanhã é o Dia Nacional de Conscientização sobre o Zumbido, a Misofonia e a Hiperacusia. Então, são campanhas que nós também estamos divulgando com nossas ações. Pode passar. Deixo aqui para vocês os nossos contatos, para que a gente possa também, dentro dos professores aqui, a gente está fazendo algumas outras parcerias, vocês estarem divulgando para a população, estarem em contato com a gente. Pode passar. Pode passar. As referências. E eu encerro a minha fala, que eu acho que é uma frase bem atual, né? Um pensamento bem atual, que de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar, que façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte. Pode passar? Olá, professora Mara, muito obrigada, linda apresentação. A senhora continua